Evangelho segundo Marcos. Marcos 1. Este é o princípio da Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É como está escrito no livro do profeta Isaías: Enviarei o meu mensageiro à tua frente para te preparar o caminho. É a voz daquele que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor e abram-lhe estradas direitas. Assim apareceu João no deserto, a batizar e a proclamar o batismo em sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Toda a gente da Judeia e os habitantes de Jerusalém iam ouvir João Batista. Confessavam os seus pecados e ele batizava-os no Rio Jordão. João usava uma vestimenta de pelo de camelo com cintura de couro e alimentava-se de gafanhotos e de mel apanhado no campo. E dizia assim ao povo: Depois de mim virá alguém com mais autoridade do que eu, e nem sequer mereço a honra de me curvar diante dele para lhe desatar as correias das sandálias. Eu batizei-vos em água, mas ele há de batizar-vos no Espírito Santo. Por essa altura, Jesus veio de Nazaré, na província da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que saía da água, Jesus viu abrir-se o céu e o Espírito Santo a descer sobre si, como uma pomba. E ouviu-se do céu uma voz: Tu és o meu filho querido, com a maior satisfação te escolhi. Logo a seguir, o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Ficou no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois de João Batista ser preso, Jesus voltou para a Galileia, proclamava o Evangelho de Deus e dizia: É chegada a hora. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos pecados e creiam nesta boa nova. Ao passar junto do lago da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André, que lançavam as redes, pois eram pescadores, e disse-lhes: Venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Largaram imediatamente as redes e foram com ele. Um pouco mais adiante viu Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco a consertar as redes. Jesus chamou-os. Eles deixaram logo o pai no barco com o seu pessoal e foram com ele. Jesus e os discípulos seguiram depois para Cafarnaum. Chegado o sábado, Jesus entrou na sinagoga dos judeus e começou a ensinar. Os que o ouviam ficaram muito admirados com o seu ensino, porque falava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Nisto, apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito mau, o qual, aos gritos, disse: Que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és. És o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o. Cala-te e sai deste homem. O espírito mau sacudiu fortemente o homem, deu um grande grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que será isto? Outros diziam: Isto é doutrina nova, mas apresentada com autoridade, pois ele até dá ordens aos espíritos maus e eles obedecem-lhe. A fama de Jesus espalhou-se rapidamente por toda a região da Galileia. Depois disto, saíram da sinagoga e foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Como a sogra de Pedro estava de cama com febre, falaram logo dela a Jesus. Ele aproximou-se, pegou-lhe na mão e ajudou-a a levantar-se. A febre passou-lhe e ela começou a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se punha, traziam-lhe todos os doentes e os que tinham espíritos maus. Todos os moradores da cidade se juntaram à porta de casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e expulsou muitos espíritos maus. Não os deixava falar, porque eles sabiam quem ele era. Jesus levantou-se muito antes de nascer o dia. Saiu de casa e foi para um lugar isolado, onde ficou em oração. Simão foi com os companheiros à procura dele.
E quando o encontraram, disseram-lhe: Andam todos à tua procura. Jesus disse-lhes: Vamos a outras povoações das redondezas, para eu lá também pregar, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, pregava nas suas sinagogas e expulsava espíritos maus. Veio depois um homem com lepra procurar Jesus e pediu-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me da lepra. Jesus teve muita pena dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero sim. Estás purificado. E naquele mesmo instante a lepra desapareceu e ficou purificado. Então Jesus dirigiu-se-lhe em tom firme, mandou-o embora e disse: Escuta, não fales disto a ninguém. Vai primeiro ao sacerdote para ele te examinar, e pela tua purificação oferece o sacrifício que Moisés determinou, para que saibam que estás purificado. Porém o homem, mal saiu dali, começou a proclamar abertamente o que se tinha passado. E a notícia correu de tal maneira que Jesus já não podia entrar à vontade nas povoações. Ficava de fora, em lugares isolados, mas ia lá gente de toda a parte procurá-lo.